Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos para mais um dia de aula e hoje nós vamos ver o módulo 18 da frente A da apostila 4 de vocês. Esse módulo trata do período entre guerras e da Segunda Guerra Mundial. Eu achei o conteúdo muito extenso para ficar fazendo em um vídeo só. Então eu separei em 3 vídeos para vocês, esse daqui vai ser o primeiro, que se trata da crise de 1929. O segundo vídeo que eu enviei juntamente com esse para vocês, ele vai falar sobre os regimes totalitários. E o quarto vídeo, o terceiro vídeo, aliás, ele vai tratar a Segunda Guerra Mundial. Então, já que esse vai ser o vídeo da crise de 1929, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas a crise de 1929 teve início nos Estados Unidos, a origem dela nos Estados Unidos. Então, eu vou dividir esse vídeo, que eu vou tratar da crise de 1929 com vocês, em 3 partes. A primeira, a gente vai falar um pouquinho sobre os anos 20, né, dos Estados Unidos e aquela coisa do American Way of Life, o estilo de vida americano, e como que esse estilo de vida americano ele culminou na crise de 1929. Depois eu vou explicar o que foi exatamente a crise de 1929 e, por fim, quais foram as medidas que os Estados Unidos tomaram para tentar conter essa crise. Então, gente, bora lá historiar. Primeiro, eu vou contextualizar para vocês o que foi essa crise de 1929. Bom, no começo da década de 20, que foi logo depois do período da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Então, esse período da década de 20 foi um momento de muita prosperidade para os Estados Unidos. Por quê? Lá na Europa, eles estavam arrasados devido à Primeira Guerra Mundial, né? Porque lá foi o palco da Primeira Guerra. Então, estava tudo destruído, estava impossível se desenvolver industrialmente nesse primeiro momento. E então, os Estados Unidos supriu esses produtos industrializados para a Europa. Então, os Estados Unidos eles começaram a ter um aumento, né, das propostas de emprego, aumento da produção industrial, tanto lá para exportar para a Europa, quanto no mercado interno, porque quando você tem um aumento do emprego, né, uma diminuição do desemprego num país, a população tende a consumir mais. E aí esse consumo excessivo, né, que acabou gerando no país, porque houve um aumento da produção sem precedentes antes nos Estados Unidos. E fez com que os Estados Unidos acabassem se levantando economicamente, se emergindo economicamente, que antes não era comum, porque a Europa era esse berço da industrialização. Então, os Estados Unidos eles acabaram tendo um aumento da produção de 40%. Recapitulando, por conta da Primeira Guerra Mundial e da devastação das comunidades europeias, que não podiam se industrializar, os Estados Unidos suprimiu essa industrialização que já existia ali na Europa. E por conta disso, além do mais, desculpa que eu acho que eu esqueci de falar isso, a Europa também abastecia industrialmente outras regiões no mundo. Então, os Estados Unidos, além de abastecer a Europa, ele também suprimiu a carência de produto industrializado dos mercados da Europa, como, por exemplo, o Brasil e outras regiões no mundo. Então, os Estados Unidos ele passou a ser o centro da industrialização e por ser esse centro da industrialização, eles conseguiram ter um desenvolvimento muito grande interno que culminou em um consumo interno exagerado da população
estadunidense. Esse período nos Estados Unidos foi conhecido como American Way of Life, que significa um estilo de vida americano. Esse estilo de consumismo exagerado, ele acabou virando um estilo para o resto do mundo. Então, dentro dos Estados Unidos, eles começaram a comprar e muitas coisas, eletrodomésticos, casas, tudo isso carros, de forma muito parcelada, e porque eles estavam vivendo um momento de prosperidade, eles não imaginavam que esse período poderia acabar. Então, eles acabaram desenvolvendo um estilo de vida americano, que é um estilo de felicidade, que vendia através das propagandas, um estilo de felicidade, de consumismo exagerado. E eu trouxe para vocês aí um vídeo, que é um pequeno documentário que eu achei no YouTube, e esse não vai ser barrado, porque eu descobri que vídeos do YouTube a gente pode postar. Então, mostra exatamente como é que era esse momento de prosperidade dos Estados Unidos, e eu vou rodar para vocês aí agora. Olá, amigos da história! Já estamos nos anos 20 deste século, mas você sabe o que aconteceu na década de 20 do século passado? Como é que era o mundo 100 anos atrás? O que mudou de lá para cá? Bom, para começar, aquele foi um período entre guerras, quer dizer, a humanidade acabava de sair da Primeira Grande Guerra Mundial, que terminou em 1918, e estava ali num intervalo para enfrentar o que viria a seguir a Segunda Grande Guerra. Era uma época então de trégua, de paz, de otimismo, de crescimento econômico, isso principalmente para os Estados Unidos, com as pessoas comprando muito, consumindo, parcelando essas compras, um período de progresso, de avanço tecnológico, com a produção de automóveis em escala industrial, como foi o caso do Ford T, o famoso Ford Bigode, e também o início da aviação comercial. Um marco histórico desse período foi o primeiro voo solitário e sem escalas sobre o Oceano Atlântico em um avião, feito pelo Charles Lindbergh. A eletricidade também já iluminava as grandes cidades com enormes arranha-céus que despontavam na paisagem. Uma beleza, né? Muita novidade ainda nas artes e nos costumes. Foi um momento em que as mulheres conquistaram vários direitos. Começaram a trabalhar fora de casa, cortaram os cabelos, encurtaram os vestidos em busca de independência. Surgia o estilo das melindrosas. Olha aí o policial conferindo o comprimento da roupa da moça, um escândalo. Os loucos anos 20 têm motivo para serem chamados assim, tá? O crime organizado também imperava nas ruas devido à lei seca, que proibia a venda de álcool. Aí começou a produção clandestina de bebidas, os bares ilegais, as gangues de criminosos e os gangsters que ganharam fama, caso do Al Capone, que fazia contrabando dessas bebidas, e do casal Bonnie e Clyde, que assaltava bancos, lojas e postos de gasolina. Os filmes mudos eram sucesso nas telas de cinema, com nomes mundialmente reconhecidos como Charles Chaplin e o seu personagem, o Carlitos, querido, Stan Laurel e Oliver Hardy, que deram vida aos divertidos O Gordo e o Magro, e o genial Buster Keaton, que fazia comédia sem nunca rir. Um dos galãs dessa época era esse aí, o Rodolfo Valentino. E em 1927, o cinema também imaginou como seria o mundo no futuro. O diretor alemão Fritz Lang lançou o filme Metrópolis, uma ficção científica que se passa no ano de 2026. Olha que incrível! Nessa cidade futurista em que as classes sociais são profundamente divididas. Os pobres moram no subterrâneo e trabalham como operários das máquinas para fornecer energia elétrica e muito conforto para os ricos, que vivem em grandes e modernos edifícios. O filme tem robô, tem carro que voa e tudo mais. Agora vamos falar de música. A década de 20 foi considerada a era do jazz, com estrelas como Louis Armstrong, cantor e instrumentista, e também a talentosa Josephine Baker, cantora, atriz, dançarina e modelo.
Nos palcos e nas pistas dos salões, a moda era dançar o Charleston, ritmo frenético com movimentos rápidos de pernas e braços que conquistaram o gosto do público. Ainda na arte, movimentos como expressionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo e outros ismos ganharam destaque nas obras do Picasso, do Salvador Dalí, do Miró. Já na literatura, a chamada Geração Perdida era formada por autores do pós-guerra, entre eles Ernest Hemingway, que escreveu livros como O Adeus às Armas e O Velho e o Mar. Na psicanálise, Sigmund Freud explica sobre a psique humana, sexualidade, repressão, inconsciente e muito mais. Na política, movimentos nacionalistas começavam a ganhar força em locais como a Alemanha, a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, que arcou com os prejuízos do conflito, perdeu territórios conquistados e sofreu com a humilhação e a recessão. O Hitler e o Partido Nazista abriam espaço aí nesse cenário, enquanto o fascismo do Mussolini já ocupava o poder na Itália e na Rússia, o comunismo já estava instalado. No vídeo ficou claro para vocês esse momento de prosperidade, né? Mas como tudo que é bom um dia acaba, né? Então, por volta de 1929, a economia começou a ruir. Isso ocorreu devido a duas coisas. Primeiro, o fator principal é a ideia do liberalismo. O que o liberalismo entende, o que ele propõe? Ele entende que a economia se autorregula, que o Estado ele não tem que ir lá e colocar a mãozinha dele para tentar controlar as ações comerciais. Então, pensando nesse liberalismo econômico e nessa ideia que era muito forte, que veio lá do século XVIII, e que estava muito forte nos Estados Unidos, de que a economia se autorregulava, que é o princípio principal do liberalismo, os Estados Unidos eles acabaram produzindo muito, porque estava tendo uma demanda inicial muito grande, mas eles não perceberam que lá na Europa eles já estavam se estabelecendo, que eles já estavam conseguindo se reestruturar e se reconstruir, então não estava mais precisando dessas importações dos Estados Unidos de produtos industrializados, e então houve um aumento da produção e uma diminuição do consumo. Juntamente a isso, a gente pode entender também que aqui nesse momento o capitalismo ele já estava consolidado, então ele já estava bastante parecido com os dias de hoje. E já existia nesse momento a Bolsa de Valores e investimentos. E o que significava, como que funcionava exatamente esses investimentos? Eu vou falar para vocês de uma forma bastante simples. Eu não sou especialista em economia, então eu vou falar da forma como eu entendo, para vocês entenderem aqui a crise de 1929. Vou tomar como exemplo aqui uma empresa de artigos para festas. Vamos supor que a Joana, essa daí que está aparecendo para vocês, ela tem uma empresa de artigos que ela confecciona artigos para festa. E então ela na medida que ela foi produzindo, ela percebeu que a empresa dela estava aumentando, mas ela precisava de investimento. Ela percebeu que estava crescendo e precisava de investimento. E esse investimento ela não tinha, ela precisava de outras pessoas. Então, o que ela pensou? Ela pensou assim: eu vou ficar com 90% dos lucros da minha empresa, mas eu vou vender partezinhas da minha empresa para que essas pessoas elas sejam mini sócios da minha empresa e elas não participem da administração da minha empresa, mas elas vão entrar com capital e vai receber proporcionalmente os lucros da minha empresa para essas pessoas. Então, vamos supor que a Joana ela tenha dividido
essa pequena parcelinha da empresa dela em 3 partes, que eu tô mostrando aí para vocês, são essas 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas vão investir na empresa aí da Joana e elas vão então comprar ações da empresa da Joana, que essas ações nada mais são do que partezinhas da empresa da Joana e que são investimentos que essas pessoas vão fazer na empresa da Joana. Então, vamos supor que com esse investimento a Joana conseguiu crescer 10% da empresa dela. Então, nesses 10%, 10% são divididos proporcionalmente à parte que esses investidores fizeram na empresa da Joana, vão receber parte proporcional do lucro da empresa da Joana. Mas vamos supor então que a Joana, dali um mês, ela não soube administrar o negócio dela, então ela acabou tendo, em vez de um crescimento, ela começou a ter prejuízos na empresa dela. Então, o prejuízo da empresa da Joana também é passado para esses investidores de forma proporcional. E por que eu estou falando fazendo esse exemplo da empresa da Joana? Porque o mercado da Bolsa de Valores funcionou mais ou menos dessa forma, mas eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. Então eu acho que deu para vocês entenderem o que é essas ações, o que são essas ações, que são nada mais são do que investimentos de pessoas que possuem capital para as empresas que querem dividir parte dos lucros e das dívidas de uma empresa. Então, essas ações, elas são comercializadas na Bolsa de Valores. Existe um local que faz essas intermediações entre empresas e investidores. E essas ações, elas são vendidas de acordo com a forma que essa empresa, de acordo com o lucro dessa empresa. Por exemplo, se a empresa da Joana está valendo 1 milhão, então as ações vão valer mais. Se a empresa da Joana não estiver valendo muito, aí as ações vão valer pouco. Então, o que foi o crash na Bolsa de Valores nos Estados Unidos? Que foi a crise de 1929. Lembrando, vamos voltar aí na explicação anterior da empresa da Joana, que a Primeira Guerra Mundial devastou a Europa e essa devastação fez com que a Europa se tornasse dependente de produtos industrializados dos Estados Unidos. E essa dependência, ela acabou acabando aos poucos. E como a velocidade das informações não era igual à velocidade das informações que a gente tem hoje com a internet, as empresas elas continuaram essa superprodução e acabou não tendo ninguém para comprar essa produção que essas empresas tiveram. Então foi um efeito dominó. Se as empresas que estavam produzindo produtos industrializados para a Europa já não estavam mais conseguindo exportar para a Europa, então essa produção, a empresa que precisou de um capital para produzir e para pagar os seus funcionários, teve um prejuízo muito grande com essa superprodução. E juntamente a empresa, essas pessoas que investiram em ações dessas empresas também faliram junto, porque esses investidores eles se tornam uma espécie de sócios dessa empresa. Então, eles dividem lucros e despesas e também prejuízos de uma empresa.
Então, se a empresa ela vai mal, esses investidores também vão mal. E aí, esse crash que foi na verdade a falência generalizada dos principais investidores de empresas dos Estados Unidos. E também, com isso, quando uma empresa falha, ela manda funcionários embora, e esses funcionários não têm como consumir produtos de necessidade básica, como supermercados, eles não irão mais nos médicos. Então, assim, uma sociedade toda falha junto quando acontece isso. Aí, isso foi ocorrendo de forma gradativa, mas houve um dia, né, especial, que foi no dia 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, e nesse dia aconteceu uma coisa inédita que antes não tinha ocorrido antes. Esses investidores, essas pessoas que compraram as ações, percebendo que as empresas estavam falindo, resolveram vender as suas ações, todo mundo ao mesmo tempo. E quando todo mundo ao mesmo tempo vende alguma coisa, o preço da coisa cai, porque você tem uma oferta muito grande, então eu posso comprar daquele que está me cobrando, né, que está oferecendo num valor menor do que aquele outro que está me oferecendo maior. Agora, quando você tem poucas ações, pouca coisa, né? Eu vou colocar coisa, esse nome coisa, que no caso aqui são as ações. Se você tem pouco, ela valoriza mais. Então, se tem muita gente vendendo ações e pouca gente para comprar, o valor dela diminui muito. Então, esse dia que foi conhecido como Quinta-feira Negra foi o dia que esses investidores que investiram, por exemplo, 1 milhão na empresa da Joana no início, mas essa empresa faliu, e então as ações deles também passaram a valorizar muito menos. Então, quem comprou por 1 milhão, aqui estava vendendo por $1, por exemplo. Então, houve esse foi conhecido como o dia da Quinta-feira Negra, que foi o estopim para que a crise de 1929 se instalasse. Vamos resumir aí um pouquinho para vocês. Houve a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial devastou a Europa. Quem poderia suprimir tudo isso foram os Estados Unidos, os produtos industrializados. Os Estados Unidos viveu uma vida de way of life, que foi um estilo de vida americano de uma superprodução. Essa superprodução desenfreada pelo liberalismo econômico, ela culminou numa superprodução onde não havia mais mercado consumidor, porque a Europa já estava se restabelecendo, e essa superprodução afetou o mercado das ações e afetou as indústrias no geral, que trouxe uma falência generalizada, porque não tinha mercado consumidor o suficiente para comprar esses produtos. Então, se uma empresa fale, né, se várias empresas, aqui no caso várias empresas falem, o mercado financeiro também fale, e é uma falência generalizada de um país. Nessa crise de 1929 aconteceu muita coisa. Aconteceu de muita gente ficar desempregada, muita gente passar fome, muita gente que tinha comprado casas não conseguia pagar suas casas, então o banco pegou as casas de volta, então foram morar em locais, em terrenos baldios, com construções feitas de madeira. Vou mostrar aqui uma foto para vocês. De forma improvisada. E, enfim, essa crise ela deixou muita gente desempregada, muita gente suicidou por conta disso. Imagina você ter um dinheiro, né, que você pensava que você tinha no banco porque você tinha comprado ações, e no outro dia você já não tinha mais nada, você estava devendo, inclusive. Então, muita gente suicidou por conta disso.
muita gente foi parar nas ruas e muita gente ficou desempregada. E no Brasil a gente foi afetado também por essa crise de 1929, porque foi uma crise global, porque os Estados Unidos eles investiam em muitos outros países e eles tinham também muitos outros países dependiam economicamente, porque os Estados Unidos investiam financeiramente em outros países e pela crise de 1929 o país passou a parar com esse investimento. E aqui no caso do Brasil foi mais ou menos assim, porque nós exportávamos para ele o café. Como os Estados Unidos estavam em crise, não tinha como comprar essa quantidade absurda de café que a gente exportava para eles. E o café, nesse momento aqui, na década de 20, era o principal produto que a gente tinha no Brasil. Então, o que foi feito? O presidente Washington Luiz, como uma forma de tentar conter essa crise do café que nós tivemos aqui nessa época de 1929, ele comprou essas sacas de café dos cafeicultores e queimou tudo. Então, para tentar conter essa crise, ele não doou porque não adiantava doar porque o mercado consumidor interno não ia consumir isso. Com isso, não faliu os cafeicultores e os cafeicultores puderam, com esse dinheiro, continuar produzindo. Então, essa foi a medida que o Brasil tentou para tentar conter um pouco essa crise de 1929, que se instalou nos Estados Unidos e espalhou para o resto do mundo. Soluções para a crise, nos Estados Unidos, no caso. A crise ela ficou muito mais forte entre os anos de 1929 e 1933. Então houve uma queda foi caindo. Vou mostrar aí para vocês o gráfico dessa queda e a economia passou a se recuperar depois que o presidente Roosevelt entrou no governo e passou a implantar o New Deal, que foi um conjunto de medidas para tentar retomar a economia. Antes disso não foi feito nada por conta dessa ideia do liberalismo econômico. Eles acreditavam que a economia se restabeleceria porque a própria economia consegue ditar suas próprias regras. O que não ocorreu, Precisou da mãozinha do Estado para ir lá e tentar resolver isso. Essas ideias do New Deal foi baseada no economista Keynes, e que compreendia que o Estado tinha a função de fazer uma intervenção na economia em momentos de crise. Então, aqui a gente aprendeu a primeira liçãozinha para a vida, de que a gente viu aí na Revolução Russa que o Estado interviu demais na economia, sob o meu ponto de vista, O Estado, ele dava sozinho, sem um capital estrangeiro, tentava fazer uma economia fechada, em que o Estado ele é dono de todos os meios de produção, não faz uma economia crescer tanto assim, A gente viu aí que o Lenin ele fez uma economia de capital misto, socialista e capitalista, e nesse momento o RSS conseguiu subir um pouco, e aqui nos Estados Unidos a gente está vendo que o liberalismo, que é a não intervenção do Estado, a total não intervenção do Estado, também fez com que nesses momentos os Estados Unidos tivesse uma crise muito grande que afetou o mundo inteiro. O New Deal ele foi um conjunto de medidas econômicas que tinham algumas intervenções na economia. Dentre elas, eu destaco para vocês algumas principais. A primeira foi a diminuição da jornada de trabalho, Quando você diminui a jornada de trabalho, você precisa de mais funcionários para tentar exercer aquele mesmo trabalho. Então,
você diminui a jornada, aquele trabalhador vai precisar fazer um serviço, outro trabalhador vai precisar fazer um serviço que antes era feito por um só, então aumenta o número de empregos num país. Envolvido também a criação do salário-desemprego, então aquelas pessoas que estavam desempregadas, o governo ia lá e doava parte desse salário para essas pessoas, né, uma parcela de uma quantidade financeira para essa pessoa conseguir se restabelecer. Com isso, essa pessoa ela poderia consumir, né? Tendo mais gente trabalhando e gente com esse salário, desemprego, elas poderiam consumir produtos de necessidade básica. Então, alguns mercados já poderiam ter um fôlego maior nesse primeiro momento. A terceira medida foram a construção de obras públicas pelo governo. Eles construíram escolas, hospitais, uma série de coisas que fez com que a construção civil se reaquecesse. Então, gerou, além de ter gerado emprego para essas pessoas, né, que estavam desempregadas, né, pessoas foram lá e ajudaram na construção dessas obras públicas. E também ajudaram também, né, o Estado gerou emprego para essas pessoas e ajudando também no reaquecimento do mercado de produtos básicos. Isso é muito bom para um país você construir mais escolas e mais hospitais, né? E atender muito mais a população. Além da construção civil, gerou emprego para professores, gerou emprego para médicos. Então, tudo isso que foram coisas de necessidade, que são coisas de necessidade básicas para uma sociedade, além de ter gerado mais empregos, melhorou a qualidade de vida dessas pessoas. A Lei de Ajustamento Agrícola, que foi a concessão de empréstimo para agricultores, para que essas pessoas elas não produzissem tanto quanto antes e diminuir um pouco a produção para que o produto deles pudessem ser um pouco mais valorizados. Todas essas medidas elas foram importantes para ajudar a dar aquele empurrão na economia para que ela não parasse de cair exponencialmente, né, negativamente, e pudesse subir um pouco mais e a partir disso a economia poder se restabelecer. É claro que mundialmente a principal consequência foram políticas intervencionistas. A gente chama de política intervencionista aquela política que o Estado rege um pouco a economia. Então essa ideia do liberalismo foi desenfreado, foi perdendo um pouco força nesse momento e a nível mundial foi importante, né, a reestruturação do mundo ocorreu por conta dessas medidas intervencionistas de proteção do Estado, né, um Estado não ficar tão dependente de outro Estado e juntamente com isso, uma segunda corrida armamentista, que é aquela ideia de que um país começa a produzir armamentos e tentar competir através de armamentos com outros países. Então, essa competição de quem tem a arma melhor do que a outra fez com que gerasse mais investimento na indústria de armamentos. E esse investimento da indústria de armamentos deu uma aquecida maior na economia mundial. Mas isso daí a gente vai ver no vídeo sobre a segunda. Isso, gente, acabou. Não foi nem a bateria, foi o espaço da minha câmera aqui e eu não consegui concluir. Que a gente vai ver isso melhor na Segunda Guerra Mundial. Eu não vou apagar aquele vídeo porque eu acho que eu falei um pouco melhor, né? Falei já o suficiente. E a gente se vê aí no próximo videozinho que eu vou mostrar para vocês aí, que eu falo sobre a segunda parte do período entre guerras, que é sobre o totalitarismo. Então, até daqui a pouco.